E aí, alunos, aqui é a professora Elana, aluna de português, e hoje eu vou fazer com vocês a correção do caderno do aluno do terceiro bimestre do sexto ano do ensino fundamental. Essa é a parte 2 com as atividades 2 a 6. Se você precisa desse material em PDF, eu vou deixar na descrição do vídeo o link do meu Drive, lá você encontra esses e outros materiais. Eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo o link de várias playlists com vários vídeos que eu fiz, da Aprender Sempre, Caderno do Aluno, AAP. Se você gostar desse vídeo, deixa o seu like que ajuda muito o canal a ser divulgado. Se inscreva e ative as notificações para ficar por dentro de tudo que chega de novo aqui no canal. Me siga nas redes sociais, é tudo Elana B. Poloni. E se você precisa de conteúdo de matemática e física, o canal Exatas 1000 do professor Colombo tem vários vídeos do caderno do aluno, AP, Aprender Sempre. Então vai lá depois, se inscreve e deixa a hashtag Vim pelo Dona de Português. É isso então, vamos lá. Atividade 2, considerações. 1. Com relação ao texto 2, todas as perguntas do quadro abaixo foram respondidas? A. Que é que anda com os pés na cabeça? B. Qual é o homem que tem cabeça de boi, coração de carneiro e pés de porco? C. Qual foi o castigo de Atlas? D. Qual é o animal que anda de 4 patas de manhã, de 2 ao meio-dia, de 3 da tarde? O texto 2, então, que ele fala é esse aqui, que está na atividade 1 dessa mesma apostila. Eu não vou ler de novo, porque eu já li e já trabalhei esse texto com vocês quando eu fiz a correção da atividade 1. Vou deixar o link desse vídeo na tela final, caso vocês precisem. Então, por isso eu não vou ler de novo, senão esse vídeo vai ficar muito extenso. Mas se vocês sentirem necessidade de relembrar, então façam uma pausa agora, releiam o texto e daí dá o play de novo para continuar aqui com a correção das atividades 2 a 6. E aí, nesse texto 2, né, tem um momento em que essas perguntas são feitas aí pela esfinge, e ele quer saber dessas 4 perguntas que foram feitas, se todas elas foram respondidas, né, pelos personagens. Então, a gente vê que nem todas foram respondidas. A letra A, B, C e D foram respondidas. Já a letra C não foi. Então, eu grifei aqui de verde as questões que foram respondidas e as que não foram respondidas dentro do texto, mas a pergunta só quer saber se todas foram respondidas. Então, vocês podem simplesmente responder com não, porque é só isso que a pergunta quer. 2. Qual dessas perguntas fica sem resposta? Então, no caso, é a letra C. Qual foi o castigo de Atlas? Que é a pergunta que o texto não responde. C. 3. Diante disso, o que deveria ter acontecido com o Visconde? Imagine o motivo dele ter saído ileso da cena em que ficou cara a cara com a esfinge. Lembrando que a esfinge, ela coloca, né, aquela frase para as pessoas que aparecem no caminho dela, que é decifra-me ou te devoro. Ela dá um enigma, a pessoa tem que acertar esse enigma, senão a esfinge vai devorar essa pessoa, né? Segundo a mitologia. Então, quando o Visconde ficou cara a cara com a esfinge e ele deu esse enigma para ele e ele não respondeu, ele deveria ter, né, ele não deveria ter conseguido escapar. E a questão sugere que você fique imaginando como que ele conseguiu escapar, né, por que ele saiu ileso. Isso aqui não é para responder, tá? É só para você imaginar, essa parte do imagine. Já aqui, a primeira parte aqui da questão, o que deveria ter acontecido com o Visconde, essa parte sim tem que responder. Então, assim, ele deveria ter sido devorado por ela, ele não deveria ter conseguido escapar. Era isso que deveria ter acontecido. 4. O texto 2 apresenta algumas adaptações do original, o que ocasionou uma substituição de uma dessas perguntas. Seu desafio: A. Descobrir qual enigma foi trocado. B. Desvendar a resposta. C. Verificar o verdadeiro motivo de Visconde ter sido poupado pela esfinge. Para responder essa questão 4, a gente precisa acessar esse link aqui, que tem o texto original. Então, eu abri aqui o link que ele deixou, né, que tem o texto do Minotauro, dá para ler online, né, se você clica aqui em ler online, logo aqui embaixo, né, já aparece aí o PDF, né, é do Delivros, que é um site muito bacana, assim, para encontrar conteúdo digital. Enfim, aí o que acontece? Eu fiz o download para poder ver, então, e ajudar vocês a responder. Só que nós temos um problema. O que acontece? Ele diz aqui, ó, fontes para responder o item 4. Monteiro Lobato, Minotauro, sexta edição. Então aqui, ó, a gente tem ele dizendo que na sexta edição desse livro, na página 194 e 195,
a gente tem as passagens em que a gente vai encontrar as respostas para esse desafio, certo? Só que a gente não tem esse livro em papel na sexta edição. O que a gente tem disponível é o link que ele deixou aqui, né, para que a gente acesse, que foi esse que eu acabei de mostrar para vocês, né, no site e que eu baixei. E aí vamos ver o que tem nesse link. Vamos ver se esse link é a sexta edição mesmo ou se é outra edição. Olha só, abri aqui em PDF o livro que eu baixei e vamos ver que edição que é. É o mesmo livro, O Minotauro, do Monteiro Lobato. Só que esta aqui é a 27ª edição. Então, o que acontece? A cada edição, eles vão alterando alguma coisa. Às vezes corrigem um errinho que ficou de formatação, de digitação, né? Às vezes muda ali a diagramação. Então, assim, cada vez que eles vão reimprimir e tudo mais, e eles acham que tem que alterar alguma coisinha, eles fazem uma edição nova, né? Aquela que ele falou em que página estava para a gente encontrar a resposta é a sexta edição. Essa aqui que ele disponibilizou para a gente de verdade, que é a de livros, né, que eu baixei, é a 27ª. Então, se eu pegar aquelas páginas que ele deixou lá, que eram a 194 e a 195, e procurar neste livro aqui, eu não vou encontrar a resposta. Por quê? Olha só, aqui eu tenho um livro de apenas 169 páginas. Então, assim, nesse PDF, que é o que ele disponibilizou, tem 169 páginas. É uma formatação, uma diagramação diferente da sexta edição. Então, nem existe página 194 e 195 para procurar a resposta nesse livro que ele deixou. Então, por esse motivo, eu não consigo ajudar vocês a responder, porque eu não tenho acesso à sexta edição para procurar ali a passagem, né, dessa página 194 e 195 para procurar a passagem e responder o desafio. E nessa 27ª edição, ele não deixou a indicação de onde procurar, né, de qual é o trecho que eu devo ali selecionar para estudar e pesquisar e, enfim, né, quebrar ali a cabeça para encontrar o desafio. Então, assim, foi uma falha, né, na elaboração desse material do caderno do aluno, que uma vez que ele queria que vocês cumprissem o desafio e ele disponibilizou o livro ali na versão online para que vocês tivessem acesso ao original, ele deveria ter colocado o trecho que vocês deveriam pesquisar e refletir para encontrar a resposta, também quais as páginas, qual o trecho aqui no caso da versão online. Ele não colocou, então é bem complicado de responder. Caso o professor de vocês questione assim, por que não respondeu, vocês podem dar essa explicação, dizer que na versão online que ele deixou, ele não fez a indicação do trecho das páginas em que deve ser feita essa busca para poder encontrar a resposta do desafio. Atividade 3. Comparando textos. 1. A seguir, você lerá um trecho do livro O Minotauro, Maravilhosas Aventuras dos Netos de Dona Brinca na Grécia Antiga, de Monteiro Lobato. Essa versão, que também é uma adaptação, corresponde à sexta edição, publicada pela editora Brasiliense em 1958. Texto 3. 20. A Esfinge e o Oráculo de Apolo. Mas, afinal de contas, disse Pedrinho, nossa viagem a estes séculos não foi para aventurar, sim para procurar tia Anastácia. Temos de refletir nisso. De refletir não, contestou Emília. Temos de indagar, de perguntar por ela a toda a gente. Lá vem um homem, vamos bater papo com ele. Um homem de meia idade caminhava na direção dos 3 pica-paus. Pedrinho foi-lhe ao encontro. Meu senhor, disse ele, andamos perdidos por estas terras e muito precisamos de informações. Contou quem era e o que buscavam no mundo helênico. O heleno parou, muito admirado da figurinha da Emília e do Visconde. Por fim, foi respondendo a todas as perguntas que lhe faziam. Pois é isso, disse Pedrinho. Andamos atrás de tia Anastácia. Prometi à vovó não voltar de mãos abanando e estou atrapalhada. Quase que sei que ela está aqui, aprisionada por um dos monstros que atacaram o palácio do príncipe Codadad. Mas onde? O remédio me parece uma consulta ao oráculo de Delfos, concluiu ele, o heleno. Por que não o fazem? Para Delfos vou indo, e justamente para a consulta ao oráculo. Vocês poderão acompanhar-me. Verifique as diferenças estruturais entre o texto 3, reproduzido acima, e o texto 2. Aqui no texto 3, a gente tem um texto tradicional, né, com a presença de um narrador e com um diálogo aí sendo narrado, né? Então, se a gente for grifar aqui, por exemplo, em vermelho,
eu tenho a presença de um narrador que está contando a história. Aqui também em vermelho, mesma coisa, a presença desse narrador. Já nos outros trechos, né, que não estão grifados, a gente tem a parte da fala dos personagens, com exceção do que vem aqui, ó, por exemplo, entre os travessões, mas afinal de contas, disse Pedrinho, esse disse Pedrinho é narrador. Né? Depois, de refletir, não, contestou Emília, esse contestou Emília é narrador. Aqui, meu senhor, disse ele, esse disse ele é narrador. E depois, aqui, ó, concluiu ele, o Heleno também é narrador. E aqui, disse Pedrinho, também é narrador. Então, tudo isso que está grifado em vermelho é narrador. Tudo o que não está grifado é fala de personagem. Então, a gente tem um texto tradicional, né, com um diálogo sendo narrado. Já no texto 2, a gente tem uma estrutura diferente. A gente não tem a presença do narrador, porque o texto 2 está sendo construído na forma de texto teatral. Então, o texto 2 é um texto teatral em que a gente tem, né, o nome do personagem e depois, logo em seguida, fala dele. Depois, o nome do personagem, fala e assim por diante. A gente tem, em alguns momentos, entre parênteses, algumas indicações do que está acontecendo, que a gente chama de rubricas, né, ou indicações cênicas, no texto teatral, mas que não são aí a voz de, não são assim um narrador contando, né? É como se fosse um narrador, mas a gente não chama de narrador, tá? Então são as rubricas. Então, as diferenças que ele quer, que são estruturais, que vocês vão apontar, é que no texto 3, que é esse de cima, a gente tem uma narração tradicional com o diálogo sendo aí construído através da narração do narrador. E já no texto 2, a gente tem um texto teatral. B. Qual é o trecho do texto 2 que faz lembrar a frase expressa em vários idiomas no texto 1? No texto 1, a gente tinha essa imagem da esfinge e ao lado várias frases, que basicamente é a frase decifra-me ou te devoro, da esfinge, só que em vários idiomas, espanhol, hebraico, grego, inglês, francês, italiano e alemão. Aí, no texto 2, quando a esfinge aparece, ela não chega a falar decifra-me ou te devoro, ela já joga o enigma assim direto. Né? Então, olha só, aqui aparece a esfinge, né? Essa é a primeira fala dela. E aí, quando ela fala, ela já joga a primeira pergunta. Quem é que anda com os pés na cabeça? Né? Então, o que acontece? Eu vou grifar aqui agora em amarelo a parte que faz referência, que é o que a questão pede. Então, quando o Pedrinho diz aqui, não é esfinge, é justamente nessa parte que ele está fazendo referência ao que está ali no texto 1, né? Que é quando aquele texto que eu acabei de mostrar, que tem a imagem da esfinge com a frase ao lado, decifra-me ou te devoro. Então, o trecho para responder essa questão é justamente esse que está grifado aqui em amarelo. C. Grife no texto 3 exemplos de discurso direto. O discurso direto é aquele, pessoal, em que eu tenho a fala de um personagem ou de uma pessoa introduzida com marcas diretas, como, por exemplo, travessão ou aspas. Então, aqui nesse texto, né, as partes em vermelho eu já tinha grifado antes, eu só tinha esquecido dessa daqui, né? E todas essas partes em vermelho não são discurso direto. Aqui é o narrador narrando, né, contando o que está acontecendo. Já tudo que está grifado em amarelo é exemplo de discurso direto, porque aí são as falas dos personagens que são introduzidas diretamente com o travessão. Então, tudo que está grifado em amarelo, vocês podem grifar também, que é aí o exemplo de discurso direto. D. Circule no texto 3 exemplos da fala do narrador. Aqui, então, ele quer que circule o que é fala do narrador, o que é a voz do narrador. Eu acabei antecipando, né, então, a resposta dessa letra D, quando eu estava explicando a letra A. Né, então, tudo que está grifado em vermelho é fala do narrador, é a voz do narrador, é narração. Tá? Ele pede aqui na letra D para circular. Não acredito que faça muita diferença circular ou grifar. Se vocês já tiverem grifado, tudo bem, pode deixar grifado. Se vocês não grifaram ainda, vocês daí circulam conforme ele tiver, como ele está pedindo, né? Caso vocês, né, já tenham grifado, aí vocês colocam aqui na frente só da letra D, grifado da cor tal, né? E vocês, claro, tem que separar aqui, tipo, que é amarelo de uma cor, que é vermelho de outra, tá? Então é só pegar então aqui tudo que está em vermelho que já vai responder aí a letra D. E.
Qual é, portanto, o foco narrativo do texto 3? O foco narrativo aqui, né, pode ser ou primeira ou terceira pessoa, quando a gente fala de foco narrativo. Nesse caso, como quem está contando a história não participa dela, então a gente tem o foco narrativo em terceira pessoa, isso na letra I. F. Imagine que você é um dos peregrinos da história de Monteiro Lobato e vai contar para outro a cena do último parágrafo, texto 3, utilizando somente o discurso indireto. Comece assim. O Heleno concluiu que o remédio... E aí tem aqui as linhas para responder. Então, o que ele quer que faça? Ele quer que pegue esta fala aqui do Heleno, essa última fala, em que ele fala sobre o remédio, que está em discurso direto, e passe para o discurso indireto. No discurso direto, a gente tem a fala do personagem direto, do jeitinho que ele falou, igualzinho. Né? Vai aparecer com travessão ou com aspas. Já no discurso indireto, é outra pessoa dizendo o que aquele personagem falou. Então, por exemplo, se eu disser João disse, vamos jogar bola? É discurso direto. Agora, se eu disser João disse que queria jogar bola, aí eu não estou dando a fala direto para o João, exatamente como ele falou. Eu estou falando o que ele disse. Aí é discurso indireto. Então, ele quer basicamente que a gente pegue essa fala aqui que está em discurso direto e passe aqui para o discurso indireto. Então, vamos fazer isso. Então, aqui ficou assim. O Heleno concluiu que o remédio parecia uma consulta ao oráculo de Delfos. Ele perguntou por que não o faziam e disse que estava indo para Delfos, para a consulta ao oráculo, e que poderiam acompanhá-lo. Atividade 4. O texto em síntese. 1. Com base na leitura do texto 2, a esfinge e o oráculo de Apolo, preenche o quadro a seguir. Então, tem um quadro com várias perguntas, no caso, sobre o texto 2, para a gente responder. Então, aqui, preenchendo a tabela, ele quer saber na primeira pergunta. O texto é uma narrativa. Como essa afirmativa pode ser comprovada? Então, pelo fato de que está narrando a aventura da Emília Pedrinho Visconde, que parte da Grécia Antiga para procurar a tia Anastácia. Quantas cenas possui o texto? 7 cenas. Quem é o autor do texto original? A narrativa traz algumas pistas que poderão ajudá-lo a responder esse item. É Monteiro Lobato. Quais são essas pistas? São o fato de que lá tem os personagens do Sítio do Capão Amarelo, como Emílio, Visconde, Pedrinha e tia Anastácia. Quais são os elementos que fazem parte da antiguidade greco-romana? Retire do texto alguns exemplos. Então, a gente tem, por exemplo, o Palácio do Príncipe Codadad, Oráculo de Delfos, cidades helênicas. E, por fim, as personagens da atualidade interagem de forma harmônica com as personagens da antiguidade greco-romana? Sim, elas interagem. 2. Agora, recupere as perguntas e as respostas presentes no quadro anterior para produzir a síntese do texto. Essa síntese será iniciada assim. O texto A Esfinge e o Oráculo de Apolo é uma narrativa que envolve... E aí tem as linhas para vocês responderem. Então, a ideia dessa questão é que vocês façam o seguinte. Peguem todas as informações que estão nesse quadro, juntem e coloquem aqui. Então, por exemplo, ó, é uma narrativa que envolve a história de Emília, Pedrinho e Visconde, que vão à Grécia Antiga para procurar a tia Anastácia. Pronto, ponto, já fiz o começo. Aí vocês podem falar, tem 7 cenas, foi escrito por Monteiro Lobato. Aqui não precisa comentar essa parte aqui, ó, não precisa falar, porque já falou aqui, né, desses personagens, então se colocar isso aqui de novo, vai repetir, não tem necessidade, pula esse item das pistas, e aí depois vocês podem continuar. Alguns elementos do texto são o Palácio do Príncipe Codadad, Oráculo de Delfos, cidades helênicas. Pronto, acabou. Então é só basicamente vocês pegarem as informações que estão no quadro e colocar aqui fazendo um resumo do que tem no quadro, tá? Ligando daí as informações, pode colocar mais ou menos conforme eu ditei, né? Que vai dar bom, que vai ficar legal. Atividade 5. Experiências com a escrita. 1. O ato de escrever requer cuidados. Observe os verbos em destaque no item 5, atividade 1. Ao organizar o texto dessa atividade pela primeira vez, o autor verificou que a redação apresentava a repetição do verbo escolher. Veja como estava o texto no rascunho do autor. Então, aqui, esse foi o texto original que o autor escolheu para propor a atividade e foi como ele escreveu a primeira vez. Aí percebam que ele coloca aqui, ó, escolher na letra C, escolher um desses finais. E na letra D, ele coloca escolhendo colegas, escolhendo um colega. E aí fica repetitivo, sabe? Escolher fica tipo dando eco na cabeça da gente e fica ruim, desagradável, né? De ler um texto assim. E aí ele foi lá, reviu, reescreveu, fez algumas adaptações e no fim o texto final ficou dessa maneira. Na letra C ele manteve escolher
E na letra D, ele trocou, escolhendo colegas e escolhendo um colega, para elegendo colegas e selecionando um colega. Então, ele fez essa troca, tá? Então, aqui na letra A, né, ele não está pedindo para que você faça nada, ele está pedindo apenas para que você leia, né, e veja como é que ficou. Agora, na B, ele vai perguntar. B. Para evitar essa repetição, qual foi o recurso utilizado pelo autor da atividade para substituir escolher, escolhendo? Então, o que ele fez? Ele trocou aqui, né, escolhendo por elegendo e selecionando. O que ele fez foi isso. Mas quer saber qual foi o recurso que ele utilizou? Ele procurou palavras que tinham o mesmo sentido, né, que fossem do mesmo campo de sentido. Então, escolhendo colegas e elegendo colegas, está ali no mesmo campo de sentido. Escolhendo um colega para ser o narrador e selecionando um colega, também está no mesmo campo de sentido. Então, o recurso que ele utilizou para substituir foi procurar palavras que fossem sinônimos, né, que tivessem aí dentro daquele contexto um significado parecido. C. Abaixo, escreva nas lacunas os verbos formar, ler, escolher, simular e organizar, utilizando o futuro do presente do modo indicativo. Então, aqui ficou da seguinte maneira: formará, lerá, escolherá, simulará e organizará, tudo no futuro do presente. Percebam que aqui eu risquei, eu apaguei a palavra deverá, porque não fica com sentido, né? Tá sobrando aqui na hora de fazer a adaptação. Agora, sua classe deverá. Ah, formará grupos? Não. Tipo, se eu já estou colocando aqui os verbos no futuro, aqui ficou em excesso. Então, eu tirei e vejam como fica melhor. Ó. Agora, sua classe A, formará grupos, B, lerá os finais, e assim por diante. Então, esse deverá não está encaixando mais aqui na hora de fazer a adaptação. Então, eu risquei, vocês podem riscar também na apostila de vocês. D. Após essa mudança, algo deu errado. Leia o que está escrito no quadro que você acabou de completar. O que podemos fazer com o verbo deverá? Por quê? Aqui na letra D, para responder, eu já antecipei um pouquinho a explicação, né, quando eu falei que vocês precisavam riscar o deverá, e aí aqui ele quer saber, né, o que a gente tem que fazer com o verbo deverá, porque deu errado, né? Então, vocês basicamente vão responder por escrito que é preciso retirar o verbo deverá, porque na adaptação ficou sem sentido, ficou incoerente com o verbo deverá ali. Tá? Então, agora é só responder então, isso por escrito aqui na letra D. E, para finalizar, assinale qual das 3 redações você considera melhor. Por quê? Então, daí aqui tem a primeira redação, que é com o elegendo e o selecionando, né? E depois tem a segunda redação, que é com o escolhendo e escolhendo. Essa aqui a gente já descarta, né? De uma vez. E depois tem essa terceira, né, que é com os verbos já no futuro do indicativo, né? Que aqui na primeira, eles não estão no futuro do indicativo, né? Sua classe deverá formar grupos, ler, etc. E aqui ele tá formará, lerá, escolherá e não tem o deverá. Então, assim, é uma questão pessoal, porque ele quer saber qual das redações você considera melhor, tá? E que vocês digam por quê, tá? Não escolham a do meio, porque tem essa questão da repetição. Já com relação à primeira e à última, né? As duas servem, a primeira serve e a última também serve. Aí é uma questão pessoal de ver qual vocês acabaram gostando um pouco mais, né? Para escolher. Eu, particularmente, escolheria a última, tá? Mas a primeira também tá aí adequada, também pode ser escolhida. Aí depende da opinião de vocês. Depois aqui ele tem um quadro, né, apenas assim de revisão, né, sobre questões aí de verbo, né, de radical, né, que é o elemento básico, e depois de terminações, como é que vão formando ali, né, os tempos verbais, dão dicas ali de alguns sites que vocês podem visitar, né, e vamos em frente para a questão 6, para não demorar tanto. Atividade 6, trabalhando com outras personagens, produção de texto. Construa uma cena em que o grupo de Emília pediu reforço à personagem Narizinho. Diga, como ela entrou na história? Qual foi a charada que ela teve de resolver para passar pela esfinge? Como ela conseguiu encontrar seus amigos? Qual foi a contribuição dela para libertar tia Anastácia do Minotauro? Observação, utilize a mesma estrutura do texto 2.
Então aqui vocês têm que criar uma história em que o grupo da Emília foi lá e pediu reforço, pediu ajuda para a personagem Narizinho. E aí, só que aí, quando vocês vão colocar Narizinho na história, vocês têm que dizer como é que ela entrou na história. Ela não estava na história. Então, se vai colocar ela na história, nessa cena que vocês vão criar, tem que dizer como que ela apareceu, né? Como que ela surgiu ali, né? Tem que colocar uma charada que ela teve que resolver para passar pela esfinge, como ela encontrou seus amigos, né? Como que ela ajudou a libertar a tia Anastácia do Minotauro. Tudo isso tem que aparecer na história de vocês. E tem que ter a estrutura do texto 2, que no caso é essa estrutura aqui, né, de texto teatral, em que vocês têm primeiro o nome do personagem, 2 pontos, e depois a fala do personagem. Então vocês têm que seguir essa estrutura aqui de texto teatral para fazer esse texto que ele pede na atividade 6. Bom, com isso nós terminamos mais essa parte, então, se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar o like para ajudar também o canal, compartilha com os seus amigos e se inscreva para ficar por dentro do que aparece de novo aqui no canal. É isso, até a próxima e tchau, tchau!